A questão 62 está pedindo para mostrar no item a parte 3 do teorema 4, que diz o seguinte: f contínua em A, então a função c vezes f também é contínua em A. Vamos entender esse negócio aqui. O que é a função c vezes f? Ó, c vezes f de x é c vezes f de x. Essa é a definição da função cf, tá? Então está falando se f é uma função contínua, mostrar que c vezes f, essa função também é contínua. Tá? Então, o que eu devo mostrar? Eu devo mostrar que o limite de c vezes f de x, quando x tende a A, isso é exatamente igual a c vezes f de A. É isso que eu devo mostrar, né? Muito bem. Então, vamos lá. Começando a demonstração. De fato, como f é contínua, então, se f é contínua, o que acontece? Se f é contínua em A, né? Como f é contínua em A, então, o que acontece? Limite de f de x quando x tende a A é exatamente igual a f de A. Estou usando a hipótese, né? F é contínua em A. Então, significa que limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Que mais? Assim, o que a gente pode escrever? Olha, assim. Agora eu vou calcular o limite que me interessa, né? Que é o limite, vou botar aqui, o limite de cf de x, quando x tende a A, tá? Quero calcular esse limite aí. Muito bem. O que é, por definição, a função cf em x, aplicada em x? É o c vezes f de x, né? Então, esse é o limite quando x tende a A de c vezes f de x. C vezes f de x. Muito bem. Onde c é uma constante, tá? O c é uma constante. Então, agora a gente usa a propriedade dos limites. Sendo c uma constante, ele vem para fora do limite. Então, isso é igual a c vezes limite de f de x quando x tende a A. Um pouco mais. Quanto dá o limite de f de x quando x tende a A? Está aqui, ó. O limite de f de x quando x tende a A é o f de A. Então, isso é c vezes f de A. Mas c vezes f de A, por definição, é a função cf aplicada no ponto A. E aí, acabou, né? Por que acabou? Porque o limite da função cf de x, quando x tende a A, é o cf aplicado em A. Isso está mostrando que a função cf é contínua. Tá? Então, isso mostra que a função... Qual função? A função cf, né? A função cf é contínua. Tá? Vamos ver se a gente já faz logo o item B, que está dizendo aí no item B. No item B, está pedindo para mostrar a parte 5 do teorema 4. A parte 5 diz o seguinte: f e g contínuas em A, e além disso, g de A diferente de zero, implica a função f sobre g contínua em A. Muito bem. Antes de mais nada, o que é mesmo a função f sobre g? Por definição, a função f sobre g aplicada em x, isso é f de x sobre g de x. Tá? Então, o que eu devo mostrar? Que o limite de f sobre g aplicado em x, quando x tende a A, é igual a f sobre g aplicada em A. Então tá, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui.
Agora já respondendo, né? De fato, como f e g são contínuas, f e g são contínuas, em A, como elas são contínuas em A, o que acontece? Limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, e limite de g de x quando x tende a A é igual a g de A, que por hipótese é diferente de zero. Está dizendo aqui que é diferente de zero. G de A é diferente de zero. Que mais? Assim podemos escrever. Vamos ver, de fato, como isso acontece. Ponto. Assim, podemos escrever. Escrever, o que a gente pode escrever? Vamos lá. Agora eu vou calcular o limite da função f sobre g aplicada em x quando x tende a A. O que é isso por definição? Isso é limite de f de x sobre g de x quando x tende a A, né? F sobre g, por definição, é isso aqui. Muito bem, como g de A é diferente de zero, como limite de g de x quando x tende a A é o g de A que é diferente de zero, tá aqui, eu posso aplicar a propriedade dos limites, né? O limite do quociente é o quociente dos limites. E aí você pode escrever, isso é igual a limite de f de x quando x tende a A, dividido por limite de g de x quando x tende a A. Um pouco mais. O que é o limite de f de x quando x tende a A? Isso é o f de A. Sobre o limite de g de x quando x tende a A, é o g de A. E por definição, f de A sobre g de A é a função f sobre g aplicada no ponto A. E aí acabou, né? Por que acabou? Olha só, o limite de f sobre g de x, né? O limite da função f sobre g de x quando x tende a A é a função f sobre g de A. O que isso está mostrando? Que a função f sobre g é contínua, né? E aí acabou, né? Isso mostra que a função f sobre g é contínua.